Olá, muito bem-vindo ao Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, com publicações nas redes sociais e agora em formato podcast. Aqui conversarei com especialistas da área de meio ambiente sobre as questões diversas. Seja bem-vindo e até a próxima. Olá, Flávio, tudo bem? Olá, Leles, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo jóia. Aos ouvintes aqui do Atitudes e Diálogos Ambientais, hoje nós teremos uma conversa com o Flávio Oliveira. O Flávio é biólogo, especialista em gerência e monitoramento ambiental, especialista em estudos de impacto ambiental, proprietário da MH Engenharia e Meio Ambiente e possui aí uma sólida carreira na área ambiental. Ô Flávio, faz uma apresentação inicial aí, Flávio. Fala um pouco sobre você, sobre sua carreira, sobre até a parte pessoal aí também. Ô Leles, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a área ambiental, que é uma área prazerosa, né? Área de formação da gente, que a gente vem desempenhando e trabalhando nela já tem alguns anos. Como tu bem disseste inicialmente, eu sou biólogo e tenho duas especializações, uma de monitoramento ambiental e a outra de estudo de impacto ambiental. E 10 anos já desenvolvendo estudo, elaboração de projeto técnico ambiental para município, para grandes empreendimentos de relevância na nossa região, né? Desenvolvido aqui no estado do Pará, do Tocantins e do Maranhão. Isso, para os ouvintes aí, né, a gente está falando aqui de Imperatriz, no Maranhão. Eu, Fernando Leles, também sou biólogo. O contato meu com o Flávio é dessa área ambiental mesmo. Nós formamos na mesma faculdade, né, Flávio? Isso, a gente formou da Unisoma, acredito eu que tu seja da primeira turma, né? Eu acabei ingressando na Unisoma em 2006 e sou da terceira turma. Especialização, uma lá e outra no Pará. Entendido. Não, eu entrei depois de você, eu entrei em 2007. Eu tô da quarta turma, né? Isso, eu entrei depois de você, mas eu lembro bem de você. Assim, quando eu entrei, você estava praticamente formando, mas que bom conversar com você, Flávio. A ideia desse nosso diálogo e de atitudes de diálogos ambientais é dar oportunidade mesmo, né, para os especialistas, tanto de Imperatriz como do Brasil todo, né, que tiverem a oportunidade, a vontade de falar aqui para os ouvintes. Esse é o objetivo aí do podcast. Realmente é mais uma forma de, além dos blogs, né, eu tenho um blog aí, o Atitudes e Sustentabilidade, mas além do blog, né, que é escrito, que a pessoa precisa ler e tudo acessar, tem esse podcast aí que a pessoa pode estar fazendo uma caminhada dentro de um ônibus para uma faculdade e nesse momento a pessoa possa escutar e absorver conhecimento aí de pessoas com experiência na área ambiental. Muito bom, Flávio. Aí, Flávio, falando... Inclusive esse método, né, no qual tu tem utilizado, ele tem alcançado muita gente, né? Sobretudo nesse meio de propagação, que é a rádio, que a pessoa está fazendo uma caminhada, indo para o trabalho, seja de bicicleta, de carro, de moto, enfim. Ele acaba optando pelo audiovisual, ou somente ouvir, alguma didática, algum tema relevante relacionado àquilo que lhe chama a atenção, né? No teu caso aí, sobre as questões ambientais. Isso, é uma ferramenta muito excelente, que aí todo mundo tem um aplicativo aí, o Spotify, né, o Deezer e o Google também, e aí a pessoa vai, trabalha fazendo uma atividade e absorve esse conhecimento, né, Flávio, e de forma gratuita, né, Flávio, nesse momento é um hobby mesmo, é um novo jeito de colocar os nossos conhecimentos aí ao benefício do público, né, que tiver essa vontade aí, esse interesse em falar das questões ambientais. O Flávio, nosso contato também foi um pouquinho diferente, né? Você foi secretário, Flávio, é isso mesmo? Secretário Municipal de Meio Ambiente Imperatriz. Eu fiquei na dúvida do cargo, é isso mesmo?
Isso, acabei exercendo ele por quase 2 anos. Fui secretária adjunta de Meio Ambiente e a secretária que ainda permanece lá foi a Rosa Ruda, né? Ela ainda é servidora do IBAMA e está cedida ao município para o desempenho e da função. Eu também estou com o contato da Rosa, para se ela puder aqui também, né, repassar um pouco do conhecimento, de toda a sua trajetória profissional, com sua experiência aí, se Rosa, como eu já enviei pro link para ela, se ela estiver escutando no momento, né, com certeza eu vou passar esse podcast para ela, Flávio. E aí, Rosa Arruda, né, Flávio? É isso mesmo? Rosa Arruda, né? Isso, Rosa Arruda, ela tem, eu acho que acredito eu que 25 a 30 anos de experiência na área. Caramba. Servidora pública e de grande expertise na área ambiental. Isso. E eu lembro que na gestão de vocês aí, que o município de Imperatriz alavancou, né, com a questão da segregação de resíduos, realmente protocolou aí o plano, né, de gerenciamento de resíduos sólidos. Ô Flávio, você poderia falar um pouquinho mais sobre a sua experiência assim no dia a dia? Você não precisa citar nomes, nada, falar mesmo, né, como foi, os desafios que você encontrou à frente aí da secretaria? Exatamente, Lelis. Foi na atual gestão, né, porque ainda estamos em período eleitoral e ninguém sabe como vai ser as próximas gestões, mas foi na atual administração, sobretudo falando da pasta da Secretaria de Meio Ambiente, que se teve avanço de fato, tanto em política pública e também na parte de implantação delas, né? Porque tem muitas secretarias Brasil afora que elaboram os seus respectivos planos, mas não coloca em ação. E aqui em Imperatriz foi diferente. Desde o início, resolvemos elaborar os planos de gestão integrada de resíduos sólidos, o plano municipal de coleta seletiva e, inicialmente, após a conclusão e aprovação pelo Ministério do Meio Ambiente, pela Câmara Municipal de Vereadores do município aqui de Imperatriz, ele foi implantado. Antes da implantação de fato da coleta seletiva e dos respectivos planos outronados, é importante salientar que já existia uma coleta seletiva no município, muito embora bem tímida, né? Coletava ali em torno de 1 a 2 toneladas mês. Após a aplicação das metodologias advindas dos respectivos planos, a gente saltos de 25, 35, 45 até 75 toneladas mês, chegando aí entre as 7 cidades que mais segregam resíduo plástico no país, né? Conforme pesquisa, me fugiu o nome do instituto agora, mas okay. Uma grande, não sei se cortou o momento, Flávio, mas uma grande satisfação, não é isso mesmo? Isso, claro, né? Porque a gente pegou o município, de certa forma, sem política pública na secretaria, sem legislação adequada, sem plano, sem nada, e colocamos a Secretaria de Meio Ambiente e o município de Imperatriz no primeiro lugar no estado do Maranhão em relação à gestão ambiental aplicada no município. E ficamos fomos a primeira Secretaria de Meio Ambiente na época em relação a políticas públicas de acordo com o Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, 2 órgãos extras, no caso, de fora da administração, dos 2 órgãos estaduais colocaram a gente entre os primeiros. Entendido. Não é nem questão da gente falar, né, sobre política, mas o que é correto, o que falando de sustentabilidade, o que foi feito realmente, né? O nosso podcast não tem essa função política, mas você tem toda a liberdade de falar o que foi feito como secretário. E a gente precisa reconhecer, né? Eu como biólogo, como um atuante aí na área ambiental, eu posso dizer que realmente melhorou muito, né? Realmente é fácil você ter, como você disse, né, os planos, o difícil é colocar em prática, né? Eu tenho uma pergunta, Flávio, um tanto difícil, eu imagino, pode ser que não, né? Até porque você também não está agora à frente disso, da secretaria. Mas,
a gente já conversou sobre isso em particular, mas, por exemplo, na questão do resíduo orgânico, o papelão, a gente tem a Ascamare, né, que já trabalhava, e vocês, na gestão de vocês potencializaram o uso dessa secretaria, a gente tem diversas informações, você já falou sobre isso, mas, e Flávio, e a questão do resíduo orgânico, Flávio? Você está ciente ou tem alguma informação que eu não tenha sobre alguma iniciativa sobre essa destinação correta dos resíduos orgânicos? Ela partiria para a segunda etapa, né? Tá. De acordo com o plano que foi traçado lá pela gente, teríamos as metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E a questão dos orgânicos, ela está a longo prazo, porque ela precisa da implantação do aterro. E como o aterro ainda está na fase de licenciamento ambiental, o município está buscando a licença de instalação, após isso, com o aterro implantado, a questão da segregação mais adequada e o próprio lixão recuperado, o município já fez a etapa de curto prazo. Ela doou para a própria Ascamare um terreno de 5 mil metros quadrados, que é para fazer a implantação dessa questão da composteira. Mas só vai estar implantado a longo prazo, né? Porque são as etapas que devem ser seguidas conforme o plano de resíduo do município. Entendido. Aí vem as questões, né, que até no meu blog lá e aqui também eu vou acabar falando sobre isso em outros momentos, a questão da atitude, né, Flávio, de cada morador da cidade, tendo consciência de que a gente não tem ainda um aterro adequado, não tem uma coleta e um tratamento adequado para o resíduo orgânico, né, Flávio? Cabe cada um dos moradores aí de Imperatriz e de todo o Brasil aí, né, que estiver escutando a gente, de segregar o seu resíduo em casa, né, Flávio? Mesmo que seja o orgânico ali, no mínimo, né, eu acho que até a Rosa falou sobre isso, no mínimo separar o seco do molhado, né, Flávio? A gente, nas atividades de educação ambiental da Secretaria, na época, o pessoal não fazia um malabarismo, alumínio, vidro, não. O básico é seco e molhado, porque a gente já destinava para a Ascamare o que era reciclável, o restante ia para o lixão, uma vez que não teria como, no momento, né, não teria como fazer a compostagem, todo o processo de reciclagem. Entendido. O Flávio, mudando um pouco de conversa agora, é uma curiosidade minha, eu acredito também para os ouvintes aí, né? Porque afinal de contas, a gente mora aqui no extremo do Maranhão, né? No extremo sul, mas divisa com o Pará, e eu sei que você atuou lá no estado do Pará, Flávio, com a sua empresa lá. É HM, o que mesmo? HMG? Eu esqueci o nome agora, repete, por favor. MH Engenharia e Meio Ambiente. MH, eu vi algumas postagens suas aí na internet. Conta um pouquinho, Flávio, como é que é trabalhar no Pará? Lelis, eu trabalhei lá 8 anos, né? Inicialmente, após minha formação, eu passei 1 ano em Imperatriz, depois fui para Bom Jesus das Selvas, e logo aqui no Maranhão, né? E logo depois eu fui para Bahia. Da Bahia eu fiquei em torno de 6 meses em Santa Luz, trabalhei na mineradora. E depois de lá eu fui para Marabá. Lá eu prestei serviço para o DENIT, trabalhava com rodovia, né? Elaboração de estudos ambientais, execução de estudos ambientais. Era uma obra grande, né? A Transamazônica. Ela retomou as obras aí em 2011 e lá a gente fez essa gestão ambiental, né? Partindo para a execução de todos os programas, né? O de educação ambiental, de qualidade da água, de educação ambiental, de gestão ambiental, de supervisão ambiental. Entendido. E dentre vários outros programas que são impostos pelo órgão licenciador. Lá, por ser uma obra de grande porte, foi pelo IBAMA, né? E aí a gente ficava nessa parte de gestão. A lei lá, assim, de certa forma, foi cumprida, porque bem rigorosa, muito criteriosa, um órgão federal tá vistoriando a gente durante esse período. E também teve o período de obras da Belo Monte,
que também os olhos do Brasil estavam voltados para lá, né? Porque era uma obra de grande porte. E o único acesso era a Transamazônica, e uma rodovia só poeira e lama. Não tinha outra situação. Muito atoleiro, muita dificuldade a obra, mas foi bem prazeroso. Foi uma época de muito aprendizado e muito conhecimento. Entendido. Ô Flávio, você falou uma palavra importante, olha só, prazeroso. Você formou na área ambiental, que eu também, né, tenho formação, e você fazer uma coisa que você gosta, que você tem informação para aquilo, realmente dá prazer, não é isso? A área ambiental eu costumo dizer para os meus amigos e para aqueles que estão buscando a formação na área. É uma delícia trabalhar no meio ambiente. Trabalho de pegar uma autoestrada, fazer um levantamento de campo, uma avaliação de impacto, de dano, produção do relatório, é prazeroso. E quando a gente está trabalhando nessa área, trabalhando com o que gosta, e o tempo passa rápido e a gente nem percebe. Entendi. Coleta de dados é muito bom, é bastante prazeroso. Entendido. Flávio, vou fazer uma pergunta aqui, tá? É um pouco particular, mas assim, acaba que para as pessoas que estão ouvindo né, acaba que vira uma oportunidade. No momento, Flávio, você está em busca de oportunidade, você tem algum projeto em andamento, você poderia, isso se você quiser, né, se abrir aqui, falar um pouco mais, tipo, fazer uma propaganda da sua empresa, da sua qualificação, o momento está aberto para você, Flávio. Lelis, oportunidade no momento eu não estou procurando. Eu estou com alguns projetos em andamento com a minha empresa, né? Com a MH Engenharia. A gente tem tocado alguns projetos de estudo ambiental e de execução de programas ambientais, e aqui acaba demandando algum tempo, né? A gente trabalha com elaboração de estudo, conforme eu te citei anteriormente, né? Seja de pequeno, médio e grande porte, mas também de execução de alguns programas ambientais, né? Trabalho de educação ambiental, de comunicação socioambiental, trabalho educativo, a gente tem prestado esse tipo de serviço. Tanto é que eu era mais atuante nas redes sociais, né? Eu tive que me afastar um pouco em face do comprometimento com a própria empresa, né? Porque são projetos diferentes. Eu sei. Como a gente discutiu anteriormente, né? Há maneiras hoje da gente se comunicar com o nosso público, né? Com o público da área ambiental, seja áudio, vídeo, seja somente áudio ou texto. Eu me comunicava bastante com texto. No entanto, ele demandava bastante tempo para a produção textual aí de 1.500 a 2.000 caracteres. Eu sei. E aquilo ali estava tomando também um tempo de eu fazer estratégia de expansão até dos meus próprios negócios. Entendi. Aí eu tive que me ausentar, depois voltei e aí tomei outra decisão de me ausentar novamente. Mas não porque eu perdi o amor por escrever, não, mas porque os projetos atuais são de expandir a empresa, de expandir a marca dela e de buscar novos clientes, né? Porque o processo de visitação também ele demanda tempo, de elaboração de propostas, de reuniões e das próprias atividades em si de campo, deslocamento, levantamento de dados e compilação de dados. E aí são questões de opções, né? A gente tem que escolher o que é melhor no momento e aquilo que vai te trazer melhores frutos. Não, você tá certinho mesmo. Eu mesmo já vi muito das suas postagens lá, te acompanhava ali no LinkedIn, textos bem relevantes. Às vezes a gente não consegue ler tudo, como você mesmo disse, né? Você tem um tempo para preparar e às vezes a gente não consegue aproveitar, se deliciar de todo o conteúdo por questão de tempo mesmo. Esse aqui é uma espécie de hobby, um projeto do podcast. Eu estou fazendo aqui hoje, né? Às vezes para as pessoas que podem estar ouvindo, isso é estranho, mas a Imperatriz hoje é um feriado, né? E às vezes eu faço ou feriado ou finais de semana, é um hobby mesmo, né? Porque eu tenho um trabalho formal e eu, claro, né, não vou em nenhum momento fazer isso no horário de trabalho. Mas você está certo mesmo, a gente precisa ter foco e focar. Agora, Flávio, a gente já está fechando e depois eu vou te agradecer, mas eu gostaria de pedir para deixar uma mensagem final mesmo, né? Aos jovens profissionais, ou de repente, se você quiser deixar uma
uma mensagem aí, um e-mail, um contato para algum possível serviço, né, da sua empresa, aí eu te deixo à vontade, Flávio. Lelis, não é nem tanto, pode ser de certa forma uma mensagem, mas para aqueles que estão iniciando o mercado e até mesmo para aqueles que já estão, nossa área, a área ambiental, ela tem muita oportunidade. Na área florestal, na área de gestão, na área de biologia, na área de coleta, na área de laboratório. Mas muitas delas são em outras cidades e outros estados. Eu tenho colegas que não aceitam sair de suas cidades de natal, aonde cresceram, viram suas origens e têm seus amigos e familiares. Isso. Eu já penso um pouco diferente, né? Eu me considero, de certa forma, um pouco aventureiro. Apesar de 10 anos de carreira, eu já morei em 4 estados. Já morei até na capital federal. E hoje voltei para Imperatriz. Estou aqui, estou com alguns projetos em andamentos, mas a oportunidade, ela vem. Mas a gente também tem que abraçar. Às vezes os profissionais não querem mudar porque não quer sair do conforto do colo do pai e da mãe, mas tem que agarrar as oportunidades e partir para outros caminhos, porque o Brasil é grande e aí fora tem muita oportunidade para gente. Muito, muito bem dito, Flávio. Eu aí falando particularmente, né, só para a gente fechar, eu em 2003, eu fiz eu trabalhava em Viçosa, eu sou lá de Viçosa, Minas, trabalhava na universidade, tinha uma bolsa de pesquisa da Embrapa, e eu recebi uma ligação para fazer uma entrevista em São Paulo, para trabalhar no Amapá, não fazia nem ideia, eu sabia onde era, né, pela geografia do Brasil, mas fui para lá, cara, fiz entrevista, passei 3 anos no Amapá, e do Amapá eu tô aqui em Imperatriz. Total 17 anos fora de Minas e só Imperatriz 14 anos. Mas é isso, o profissional realmente, muitas pessoas não encontram oportunidade porque querem ficar ali, seu seio de conforto do lar, e a sua mensagem foi bem feita mesmo. A oportunidade existe, você precisa ter coragem para sair do seu conforto e buscar a oportunidade, né? Porque a oportunidade ela não fica aparecendo na porta, né? Às vezes aparece uma ali na porta, mas é difícil, tem que buscar mesmo, tem que ter essa coragem. Flávio, então, assim, eu te agradeço muito por você ter participado desse meu projeto, desde o primeiro oi no WhatsApp até agorinha aqui, você já aceitou de imediato, eu falei assim, vamos gravar agora? Vamos, então só te agradeço, cara, por participar desse projeto, pela sua carreira como profissional, bem feito, os benefícios, né, os desafios que você tem enfrentado e a sua contribuição para o meio ambiente de forma geral, e desejo sucesso na sua carreira. Eu que agradeço o espaço, Léo, da gente estar discutindo esse tema, né, que é a área ambiental, que é muito bom, cara, é prazeroso e a gente pode conversar por horas e nem ver o tempo passar. Isso mesmo. Eu sugiro que tu propague ele mais ainda, porque é um podcast bacana, é um tema bacana, apesar das questões do tempos e prioridade, que a gente conversou um pouco agora há pouco, mas eu tenho certeza que o potencial do teu programa, do podcast e do que tu tem é grandioso. E aí, tirando um tempinho a mais, com as pessoas adequadas, eu tenho certeza que vai longe. Isso, campo tem, porque tem muita gente boa no mercado aí. Flávio, então, muito obrigado aos ouvintes aí do podcast Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu aguardo que vocês possam, a gente aguarda, né? Espera que vocês possam ouvir, curtir e propagar o conhecimento ambiental. Um abraço a todos, abraço, Flávio, e até a próxima. Um abraço, Lelis, até a próxima. Tchau, tchau.